E aí, galera? E aí, pessoal? Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo? Boa noite nessa sexta-feira. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou feliz de estar aqui de novo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o objeto de transição. Qual é a importância do objeto de transição para a criança, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Só me dá um ok para eu saber se tá me vendo, me ouvindo. Então, vamos lá. Sobre o objeto de transição. Da onde que surgiu esse termo objeto de transição? Objeto de transição ou objeto transicional foi um termo empregado pelo Donald Winnicott. Ele era um pediatra e um psicanalista britânico, e ele usou esse termo para nomear aqueles objetos que as crianças carregam para todos os lugares, né? De repente você já deve ter visto algum desses objetos, as crianças carregando esses bichinhos, esses paninhos, essas fraldinhas. Então vamos aqui entender um pouquinho por que é tão importante esse objeto de transição. O que ela faz, né? O que ela modifica na criança, na psique da criança, qual é a importância dele, qual é o problema se esse objeto for perdido. Então, bom, o objeto de transição, ele aparece quando a criança começa a se desprender da mãe, ou seja, ela tá naquela dependência absoluta com a mãe, em relação à mãe, e ela vai começar a caminhar para uma relativa independência, um amadurecimento. Então, nessa hora, ela começa a aderir, né, ao objeto de transição. O objeto de transição, ele pode ser várias coisas, né? Ele pode ser um paninho, ele pode ser um cobertor, ele pode ser um bichinho de pelúcia, ele pode ser até um carrinho, mas alguma coisa que a criança sempre esteja levando pra cima e pra baixo. Às vezes até parece, meu Deus, ela não desgruda desse brinquedo. Mas é muito importante esse objeto pra ela, né? Pra gente pode parecer uma coisa tola, que não tenha valor, mas pra criança isso é muito importante. Então, quando a criança, quando o bebê nasce, né, ele tem uma dependência com a mãe muito grande, né? Ele precisa que a mãe faça tudo pra ele, aquela necessidade total e absoluta dos cuidados maternos. E quando a criança vai crescendo, então, desculpa, só voltando um pouquinho. Então, a criança sempre pensa que ela faz parte da mãe, que ela está unida com a mãe, né? Tanto é que a gente fala que a gente tem 9 meses de gravidez e os 3 primeiros meses é aquela esterogestação, né? Que a criança tá muito grudada ainda com a gente, ela pensa que ela não saiu daquele ambiente, então ela acha que ela faz parte da mãe. Então, quando ela começa a se desprender assim da mãe, quando ela começa a se afastar, a ter uma separação da mãe, é nessa hora que ela escolhe um objeto, é da escolha dela. A gente nunca consegue impor isso pra ela ou dizer, tem que ficar com isso, esse é teu bichinho, porque na verdade quem escolhe, a escolha desse objeto é sempre da criança, nunca é dos pais. Então ela pega esse objeto, né, e esse objeto tem diversos significados pra ela. Um dos significados que a gente sempre fala é que assim, o que a criança entende como o mundo externo dela. Então, o seio materno, né, é
é o mundo externo dela. Ela não tem o seio materno todo o tempo que ela quer. Ela precisa chorar para ganhar o seio materno, para ser alimentada, né? E o objeto de transição é mais ou menos isso também. Não representa isso. Ele dá um outro significado. Porque o objeto de transição é um objeto que ela conserva, que é dela, então ele faz parte como se fosse assim, como se fosse alguma coisa que lembrasse a mãe. Então, por isso que quando ela começa a se separar, quando a criança começa a se separar da mãe, ela precisa desse objeto, porque vai sempre lembrar ou a pele da mãe, ou o cheiro da mãe, ou o toque da mãe, ou, sabe, a textura sei lá, do cabelo, ou de alguma coisa que lembre a mãe, porque é isso que o objeto de transição ele faz. Então, a criança que agora sabe que começa a perceber que o seio materno, que a mãe também começa a desiludir, né, a criança de que o seio materno não faz parte dela, porque até então ela pensa, eu faço parte da minha mãe e o seio materno faz parte de mim, né? Então, quando a mãe começa a desiludir ela que o seio materno não é dela, ela vai buscar o objeto de transição por causa dessa separação, né? Que antes ela estava numa fusão com a mãe e agora ela está separada da mãe. Então, o objeto de transição vai servir para essa separação, para esse momento de rompimento, de rompimento que eu digo quando o pai ou a mãe estão se separando da criança, né? Por exemplo, a criança vai buscar muito o objeto de transição no momento que ela se vê separada dos pais. Ou, por exemplo, ela vai sair de um lugar onde ela se sente segura ou com as pessoas que ela se sente segura, pai e mãe. Então, ela precisa levar esse objeto de transição, que é o que dá a base, a segurança para ela. Muitas vezes, quando ela cai, ela vai procurar o objeto de transição. Quando ela precisa de consolo, ela também às vezes vai procurar o objeto de transição. Não que a mãe vai ficar esquecida, mas como ela tá indo para aquela independência, ela precisa ter alguma coisa ainda que remeta à lembrança da mãe, aquele cheiro, ao toque da mãe, ao corpo da mãe, né? Então, peraí que eu me perdi. Então, quando ela sai de casa, ou vai pra escola, ou vai para algum lugar onde ela vai se separar, ou vai ter que esperar, por exemplo, a criança vai ficar agora na casa dos avós. Então, ela vai levar esse objeto de transição, porque vai ser a segurança para ela. Ela tem aquilo, então é como se fosse uma parte da mãe, né? O que conecta como se fosse com a mãe. E o objeto de transição, a gente fala que mesmo quando ele é lavado, ele nunca pode perder aquelas propriedades que ele tem. Não pode se desmanchar, não pode perder a textura que ele tinha, nada disso, porque isso vai influenciar muito em como a criança sentia esse objeto. Então, e não pode perder, né? A criança nunca pode perder. Por isso, esse é um objeto que a gente sempre tem que ter cuidado, porque a criança sempre vai levar para cima e para baixo, então é como se fosse, a gente tem que estar, a primeira coisa, quando a gente sai com a criança, ou quando ela tá em algum lugar, é pegar o objeto de transição dela e já guardar. Porque se acontece de a criança perder, ou os pais tirarem, porque tá grande demais, não precisa mais desse objeto, ela sofre um rompimento. Então ela se desestabiliza. Isso pode ser assim extremamente catastrófico para a criança.
o que pode gerar muita aflição, pode gerar extrema angústia e marasmo. Marasmo é aquela apatia, aquela falta de emoção, a criança fica, sabe, como se fosse sem reação mesmo, né? Seria isso. Quase seria um sinônimo de apatia, assim, né? Então, por isso que ele é tão importante para a criança. Até porque o objeto de transição, ele dá o contato entre a psique do indivíduo com o mundo externo. É como se ele fosse uma ponte para essas duas coisas, para a psique da criança e para o mundo externo. Então, o objeto de transição também, ele é um objeto que a criança tem, como se ele fosse, ela tem total controle sobre ele, mas ao mesmo tempo é como se ele tivesse vida própria, que tá na fantasia da criança, né? Então, quando esse objeto, a criança ela pode acariciar o objeto, pode ninar o objeto, pode dormir com aquele objeto, mas ao mesmo tempo que ela pode fazer isso, ela também pode chutar o objeto, bater com o objeto na parede, pode, né, tentar rasgar o objeto, puxar, arrancar. Então, ela entende que aquele objeto consegue resistir a todo tipo de amor, de ódio, de agressão. Então, por isso que é tão importante também. Porque é isso que acontece quando ela é bem pequenininha, né? Que é aquela questão de amor e ódio em relação à mãe. Em relação ao seio materno. Então, tem muita ligação, tem muita conexão, na verdade, com o seio materno. Então, por isso que a gente fala que nessa hora dessa transição, que a criança começa a ter a independência dela, começa a amadurecer, a mãe começa não por o limite, mas o que eu tinha falado antes, né? Desiludir a criança de que o seio materno não faz parte dela e que ela não faz parte da mãe, o objeto de transição entra para fazer essa, não bem uma substituição, mas para fazer essa tô com a palavra aqui na cabeça e não tô conseguindo falar. Mas para fazer essa segurança. Isso, essa segurança para a criança, né? Então, por isso que ele sempre vai ser muito importante. Ele geralmente aparece quando a criança tem pode ser uns 9, 10, tem criança que aparece um pouquinho mais tarde o objeto, né? Tem criança com 1 ano, com 1 ano e 3, com 1 ano e 4 que adota esse objeto, né? Então, ela vai assim, ela só vai, a gente nunca tem que fazer muitas mudanças com esse objeto, porque é o que eu falei antes, dos efeitos catastróficos que isso pode gerar na criança. A não ser que essa mudança seja feita pela própria criança em relação ao objeto. Se for feito pela criança, tá tudo bem, porque daí é ela que está fazendo alguma mudança ou alguma modificação com aquele objeto. E com o passar do tempo, claro, esse objeto ele vai estar perdendo significado, ele vai estar perdendo uso, e a criança vai conseguir largar esse objeto sem sofrimento, né? Porque ela largou por conta própria. E não porque um adulto retirou dela, ou não porque ela perdeu o objeto, né? Nada que fosse contrário à vontade dela. Então foi por opção não, desculpa, por vontade dela. Então, deixa eu ver, não sei se vocês querem me fazer alguma pergunta sobre objeto de transição, se vocês já repararam, quem tem filho, né, se a criança tem um objeto de transição ou tem algum bichinho, algum brinquedo que ela leva pra cima e pra baixo,
que ela não gosta de estar longe, que ela tá sempre recorrendo a esse objeto quando não tá com aquela segurança, quando tá insegura, né? Então, por isso que ele sempre vai ser muito importante para a criança, né? Deixo aberto para quem quiser me fazer perguntas sobre isso, ou se tiver alguma dúvida, ou se quiser me perguntar alguma coisa em relação ao seu próprio filho, né? Que tem esse objeto. O meu filho, por exemplo, ele tem agora 4 anos, mas ele ainda... Sobrinhos... Ó, a Jana tá perguntando aqui, e quando o objeto é uma chupeta, tem sobrinhos que têm 8 e 10 anos e não largam a chupeta. Jana, mas eles chupam ou só seguram a chupeta, ou só, tipo, levam pra dormir, ou ainda chupam a chupeta? Me responde aí que daí... Porque tem crianças, às vezes, que elas não chupam mais a chupeta, mas elas carregam a chupeta. Então, acaba acontecendo de que ela não conseguiu ainda se desapegar daquilo, se desprender daquele objeto. Porque aquele objeto, como eu disse, eles chupam ainda, tá... Eu já não sei, eu já não te diria, na verdade, que seria bem um objeto de transição, né? Porque o objeto de transição nem sempre é a chupeta quando eles estão chupando, a não ser que ele estivesse carregando ou levasse sempre para algum lugar, sabe? Mas que não estivesse usando. Então, por eles estarem chupando ainda a chupeta, eu não sei se alguma coisa pode também ter acontecido nesse meio tempo de eles largarem a chupeta, ou se tentaram tirar de uma forma que foi mais, né, mais difícil assim para eles. Como é que eles chupam também só para dormir ou durante o dia? Quando vão para outros lugares, quando vão para outros lugares, que eu digo para dormir em outro lugar, por exemplo, vai dormir na casa da avó, da tia, ou só chupam em casa. E também pode ser a chupeta o objeto de transição mesmo, ele chupando. Só que como eles já têm uma idade, como eles já estão com 8 e 10 anos, já seria uma outra situação, né? Talvez tivesse que investigar até um pouquinho mais de como foi a transição ali deles daquela fase, principalmente daquelas primeiras fases lá que é a fase oral, que a gente chama, que são as fases psicossexuais do indivíduo, né? Que é a fase oral. Até tô saindo um pouquinho do assunto, mas só pra eu te dar uma orientação. Que é a fase oral, a segunda fase que é o controle dos esfínteres, a outra fase que é a fase da latência e todas aquelas outras fases. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção na transição dessas fases, como que foi, né? Como que foi na hora de tirar a chupeta, quando eles estavam nessa transição dessa fase, que é entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, por aí, que daí logo em seguida vem a outra fase, que é a fase do controle dos esfínteres, que é de 2 anos, 2 anos e meio a 3 anos. Então, talvez tivesse que ir um pouco mais a fundo nessa questão aí, nessa transição dessas fases, pra gente entender por que eles ainda estão usando a chupeta, será que alguma insegurança que eles têm, algum medo que eles têm, alguma coisa que eles não conseguem deixar a chupeta pelo fato de a chupeta trazer uma segurança, né? Então, por isso que às vezes as crianças não largam, né? Então, sempre tem que investigar bem mais a fundo pra gente ter uma resposta, pra eu te dar uma resposta até mais concreta e
e mais direcionada para esse sentido de eles estarem com 8 e 10 anos e ainda não largarem a chupeta, né? Não sei se alguém quer me perguntar mais alguma coisa, não sei se eu tirei alguma das tuas dúvidas. Eu sei que aqui é muito amplo ainda o que a gente fala, né? O que eu tô falando aqui pra vocês. Mas que nem eu disse antes, né, que geralmente os objetos, por isso que eu tô dizendo que talvez a chupeta não seja aquele objeto de transição, porque na maioria das vezes os objetos de transição o objeto de transição é aquele bicho de pelúcia, é aquele paninho, é aquele cobertorzinho que a criança não larga, e ela usa esses objetos geralmente com... Já vou te responder, Eduardo, só um minutinho, só para não perder o raciocínio aqui. Geralmente ela usa esses objetos acariciando enquanto ela mama, ou chupa a chupeta, ou chupa o polegar. Então, os objetos, geralmente, eles funcionam dessa forma, né? O objeto de transição. Então, Eduardo, quando o objeto estraga, depende do tipo de estrago, né? Ele rasgou inteiro, o que aconteceu? Foi lavado e rasgou? Foi... porque às vezes estragar, tu ainda pode consertar. Como eu disse, o objeto não pode perder aquelas propriedades, né? Mas, por exemplo, o objeto rasgou. O bicho de pelúcia rasgou. O que tu pode fazer é costurar de novo o objeto. A criança pode perceber, né? Pode perguntar o que aconteceu. Tu também pode estar falando que o objeto ou machucou, aconteceu alguma coisa. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com meu filho. Ele tem um objeto de transição, é um bonequinho, e esse bonequinho ele tem uma roupinha e ele dorme com esse boneco. Quando ele tá chorando ou quando ele tá assustado com alguma coisa, assim, digo assustado no sentido de tá inseguro com alguma coisa, caiu ou tá chorando, alguma coisa desse tipo, ele sempre quer o boneco, ele chama o boneco de bebê. Então, na hora que acontece isso, mesmo quando ele tá no meu colo, ele fala: ai, mamãe, eu quero o bebê. E o que aconteceu com esse boneco? Esse boneco eu lavei, claro, eu lavei sem ele estar presente, né? Porque eu ia lavar, ia secar, ele não ia acontecer nada até então. E simplesmente o bonequinho rasgou, descosturou uma parte. Uma perna do boneco acabou rasgando. Eu tive que costurar o boneco. E, claro, tive que falar pra ele, porque ele viu que o boneco estava sendo costurado, até porque ele rasgou na perna e rasgou num pedacinho da orelha. Então, na perna eu até podia colocar a roupinha, né? Porque ia ficar escondidinho e não ia perceber que tinha alguma coisa. Mas na parte aqui da cabecinha, o objeto estava rasgado. Então, eu tive que costurar. Então, o que eu conversei com ele? Eu falei: olha, filho, a mamãe pegou o bonequinho e acabou rasgando, ele se machucou, então eu tive que fazer, entrar na fantasia, né? Tive que fazer um curativo, então a mamãe, não falei que costurei, era óbvio, mas que eu tinha ajudado ao que tinha acontecido ali, o machucado do bebê, como ele se machucava. O bebê também tinha se machucado, então eu estava ajudando o bebê. Aí ele quis ajudar, ele colocou band-aid em cima de onde eu tinha costurado. Aí ficou uns 2 dias com o band-aid, depois ele tirou, claro que ficou igual, mas
não perdeu nenhuma propriedade no sentido, ele não mudou de cor porque eu lavei, ele não mudou de textura, ele não se rasgou inteiro, né? Mas eu sempre digo, quando ele vai estragando, vai rasgando, você sempre vai ou tentando costurar ou tentando arrumar, porque esse objeto a criança vai querer, e mesmo que ele vá assim, ó, se despedaçando, ele pode ficar até assim mal cheiroso. Aquilo é muito importante para a criança, e mesmo que tiver naquele estado assim, sabe, às vezes quando a gente pega a criança com um cobertorzinho que leva para cima e para baixo e não deixa lavar, não deixa fazer nada, às vezes os pais têm que lavar sem a criança saber, que não perca aquela textura, aquela maciez que tem o cobertor. Então sempre vai deixando mesmo se for estragando, né? Porque pior do que estragar é você pegar o cobertor e por exemplo, o boneco, alguma coisa, e de repente tirar. Ah, você vai ter que escolher outro. Não, ela não vai querer escolher outro, porque mesmo aquele que está estragado, ela vai querer continuar com aquele estragado, porque aquilo ali é o símbolo para ela. Aquilo ali tem muito significado, tem um peso muito grande. Lembra que eu falei que o objeto de transição, ele faz uma ponte entre a psique do indivíduo e o mundo externo? Então, é muito importante mesmo para a criança esse objeto. Então, não jogue fora. Não faça ela escolher outro, porque mesmo estragado ela pode dizer, não, eu vou querer, ela vai continuar com aquele, né, sem dúvida alguma. Então, deixa como está o objeto. Se puder fazer, costurar, se puder arrumar de alguma forma, sem modificar demais, pode fazer. Mas não tente substituir esse objeto, porque ele é insubstituível, tá? Não tem como repor esse objeto de forma alguma. Como eu falei pra vocês, o objeto parece ser uma coisa muito tola pra gente, boba, né? Porque é simplesmente uma coisa que a criança carrega, mas para ela tá carregado de significado e é muito simbólico, né? Então a criança precisa desse objeto para poder ter essa transição assim de estar completamente dependente, ter aquela dependência absoluta em relação à mãe, para aquele amadurecimento e para ela estar caminhando aquela independência. Então, por isso que ele é tão importante. Há crianças, às vezes, que não têm esse objeto, né? Que não tem alguma coisa que demonstre ser esse objeto de transição. Mas, talvez ela tenha algum brinquedo, algum outro objeto que não que ela carregue, mas que talvez seja que ela tenha muita, não afinidade, mas um apego assim, talvez ela não carregue para os outros lugares. Mas ela sempre tá com aquele brinquedo dentro de casa, não que ela durma com brinquedo, nada disso. Às vezes tem criança que pode querer até alguma coisa, algum cobertorzinho, ou alguma coisa que seja da mãe, sabe? Uma fraldinha quando era bem pequenininho, que a mãe usava também, colocava para rotar essas coisas. Então a criança também pode adotar esses objetos que poderiam ter pertencido à mãe, né? Que, como eu falei, é o símbolo ali daquele que fazia parte, ela fazia parte do corpo da mãe, se separou, então o objeto vem pra fazer esse papel agora, né? Que ela já não tem mais, o seio materno, ela não faz mais parte da mãe. E o objeto, ele traz aquela segurança dessa transição da dependência para a independência da criança.
Não sei se vocês querem me perguntar mais alguma coisa. Se tem mais alguma dúvida. Hoje tem um gatinho aqui que tá participando. Bom, eu acho que seria isso, gente. Não sei se ficou alguma dúvida sobre isso. Claro que tem muito mais coisas pra gente se aprofundar em relação ao objeto transicional, né? Aqui eu só tô falando uma parte aqui de qual a importância dele, por que que ele existe, por que que ele é tão significativo para a criança, por que que ele não pode ser perdido, por que que ele não pode ser retirado à força da criança, né? Tem que deixar ela largar desse objeto. Então é mais assim uma visão um pouco geral do que seria da importância desse objeto para a criança, né? E como é importante principalmente para a psique da criança, né? Então, acho que hoje a gente já tá finalizando. Se quiserem me fazer mais alguma perguntinha, deixo mais uns minutinhos aí para fazerem alguma pergunta ou para contarem alguma coisa, se vocês quiserem. Espero ter ajudado um pouco vocês em relação a isso. Queria muito saber se as crianças aí que são menores, se elas têm algum objeto ou se já tiveram algum objeto. Tem alguma pergunta, gente? Bom, então espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha tirado alguma dúvida, se vocês ficaram com alguma questão. Jana, que me perguntou ali da questão da chupeta, que as crianças ainda não largaram a chupeta, que tem 8 e 10 anos. Tenta saber como é que foi a transição deles daquela fase que eu te falei, da fase oral, né? Quando as crianças param de botar tudo na boca, de mão na boca e estão passando já para outra fase. Meu filho não teve nenhum objeto, nem algum brinquedo assim que fosse preferido dele, nada. Como é que quando ele, por exemplo, quando ele ia para algum lugar, ou assim para casa dos avós, ou para algum lugar que fosse se separar de ti, se ele levava algum brinquedo, alguma coisa, ou não levava, como é que ele ficava na hora da separação contigo, né? Porque o objeto também ele vem para ajudar naquela ansiedade de separação da criança, né? Até pode começar um pouquinho mais cedo, que sabe que quando a criança tá entrando no 8º mês, 8, 9 meses, por exemplo, ela começa a ter aquela ansiedade de separação. Porque ela já tá bem mais consciente de que ela não faz parte da mãe, já passou, né? Já tá muito mais consciente disso. Geralmente é nessa idade, assim, que a gente leva pra escola ou pra creche, né? Então a criança tem essa ansiedade mesmo, porque começa a se desprender da mãe. Ele parece ter agora 6 anos. É apegado a uma pelúcia. Tem 2 anos. Então começou com uns 4 anos, mais ou menos. A pelúcia dorme.
Aham. Ó, isso é o objeto de transição dele. Foi um pouquinho tardio, né? Pode ser também, mas é agora o objeto de transição, porque é realmente assim que a criança faz. A criança tem aquele controle daquele objeto e nina, acaricia, mas ao mesmo tempo chuta. Então aquele objeto é tão importante porque ele tá resistindo àquele amor, aquele ódio, aquela agressão toda da criança, né? Depois de mais velho, ele tem 6. Não, mas com certeza isso tá sendo o objeto de transição dele. Claro que numa fase um pouco diferente, né? E que eu te perguntei ali antes, ele não tinha nada assim que fosse favorito dele, nada que fosse alguma coisa significativa. Não precisa ser brinquedo também, às vezes quando eu digo objeto pode ser... Tem criança que pode ter uma colherinha, assim, de um objeto que ela tem e que ela seja apegada, né? Nem sempre pode ser essa questão do paninho. Tem crianças às vezes que pode até um pouquinho mudar, né? Mas só voltando ali, desculpa, da questão da chupeta, perguntei pra ti pra dar uma verificada na fase ali deles de transição, né? Naquela fase oral pra fase seguinte. Se eles tiveram algum objeto de transição ou se talvez pode ter sido tardio também, como foi, não tinha? Às vezes quando a criança não tem antes, ela pode acabar adotando um pouco depois, né? Daí fica como objeto de transição mesmo a gente chama igual objeto de transição, né? Até pelo fato de que ela pode mesmo também só acabar tendo uma total independência, assim, uma relativa, né? Não uma total, desculpa, uma relativa independência um pouco mais velho, um pouco mais tarde, sabe? Que não conseguiu... Entendi. Então com certeza foi por causa disso, ó. Ele sempre estava contigo, então na hora que teve essa separação, esse rompimento, ele adotou um objeto pra... Isso significa minha mãe, né? Tem o cheiro dela, tem a textura, a pele dela, a maciez dela. Então, isso também pode ser, ó. Agora, né, falando, ó, eu tava com ele sempre, então depois quando eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a perceber que ele começou a adotar esse objeto. Então, isso também pode acontecer, né? Que às vezes a gente fica bastante tempo com a criança, a gente tá dentro de casa e não tem muita separação, às vezes a criança também não vai pra escola, então ele acaba não tendo essa ruptura, assim, né? Esse distanciamento da mãe. Aí ele começa a adotar logo no momento que ele começa a sentir que ele tá se desprendendo, que ele não tá mais tão dependente da mãe, né? O meu menino, que tem 4 anos, ele ainda não largou o objeto de transição também. Até o meu marido falou, mas será que já não tá na hora de ele largar o objeto de transição? Né, o bonequinho, eu falei, olha, precisa ser no tempo dele, né? Porque eu lembro que uma vez a gente esqueceu esse bonequinho, esse bebê que ele tinha. Ele dorme com o bebê, ele faz exatamente como o teu faz, Jana. Exatamente, igual. Chuta, empurra não, joga na parede, põe pra dormir, nana, coloca na caminha, cobre, exatamente igual. E eu lembro que uma vez ele foi dormir A gente foi pra casa da minha sogra e daí ele levou o objeto de transição e ela mora numa cidade e a gente em outra. E a gente tava voltando, né? E ele na metade, assim, não na metade do caminho, um pouco antes, ele, cadê o meu bebê?
E, meu Deus, a gente abriu o porta-mala, abriu mala, abriu tudo e nada do bebê lá dentro. Óbvio, ele começou a chorar, porque achou que tinha perdido o bebê. A gente ligou pra casa da minha sogra, ela disse, não, o bebê ficou aqui em cima do sofá. A gente teve que voltar pra casa dela, buscar o bebê, porque ele já tava, assim, inseguro, já tava aflito com aquilo. É uma aflição mesmo, é uma angústia que a criança vai criando. Então a gente voltou a buscar o objeto de transição, o bebê dele, para ele poder voltar para casa, dormir. Sempre foi assim. A primeira coisa que a gente faz quando a gente sai, quando a gente volta de um lugar, é colocar esse bebê dele dentro da mochila, pra gente não esquecer e não ter esse problema, né? Nunca esquecemos assim de ele ter que ficar uma noite fora, até porque isso ia ser muito difícil, né? É uma perda que a criança tem, mesmo que tenha esquecido em algum lugar e vá pegar depois, né? É um sentimento que ela fica de angústia, de não estar com aquele objeto que transmite a segurança para ela. Mas então, Jana, a questão ali do teu menino, que mesmo que tenha sido tardio, com certeza foi dessa questão. Você tava com ele sempre e então ele tava dependendo de ti, né? Tava junto contigo, tava nessa dependência, não que seja dependência absoluta, mas tava sempre perto de ti, você não trabalhava fora, tava com ele. Então ele não precisava de nada assim que fosse simbólico pra ter o teu significado, né? O significado da mãe. Então quando tu começou a trabalhar fora, com certeza ele adotou aquele bichinho de pelúcia pra ter o significado, né? Ser simbólico assim pra ele. Que agora ele tá se separando de ti, ele não tá o tempo todo contigo. Então, por isso que é sempre muito importante, gente. Então, nunca tirem, nunca joguem fora, nunca mudem esse objeto. Por favor, sempre deixe a criança ter esse objeto e ela fazer a mudança que ela quiser nesse objeto, né? Se ela acabar riscando ou alguma coisa assim, foi ela que fez, então não foi alguma outra pessoa, então não tem problema. Até o bebê do Matheus, do meu filho, ele deu uma riscada assim com canetinha, mas ele que falou, ó, eu risquei o bebê, então foi ele, não foi ninguém que mexeu, né? E a criança vai se desprendendo, isso vai perdendo significado, mas quando ela estiver segura disso. Então, quando ela estiver se sentindo segura dessa independência que ela estava caminhando, sabe? Então, ela que faz esse larga assim, né? Que ela que faz esse desmame como se fosse do objeto de transição. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por todo mundo que ficou aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Obrigado por terem participado, pelas perguntas. Semana que vem a gente tem outra, né? Acho que vai ser no sábado, mas eu vou deixar avisado. E se tiverem alguma dúvida, eu depois vou fazer mais uma postagem sobre a questão do objeto de transição, né? Até para deixar um pouquinho um pouco mais claro, para ter mais informação. E espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. E Jana, não se preocupa lá com o teu menino, que tá tudo certo. Esse objeto tá sendo muito importante para ele, tá?
Não tira dele, deixa ele fazer todas as coisas que ele faz mesmo com o objeto de transição, porque é assim mesmo, é aquele amor e ódio, né? Então é importante isso pra ele. E da chupeta ali dos teus sobrinhos, como eu te falei, né? Te dei aquela orientação da... Aí qualquer coisa, se depois você também quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa, compartilhando como se foi alguma questão ali na transição daquelas fases, né, que eu te falei. Se eles tiveram algum objeto de transição, ou se começaram a se separar da mãe agora, ou se sempre estavam juntos, né, com a mãe. E, ó, agradeço demais, tá? Muito obrigado mesmo, gente. E desejo uma ótima sexta-feira à noite, um excelente final de semana. E estamos aqui, qualquer coisa, só mandar uma mensagem. Um beijo e, ó, fiquem bem.